Olá, está começando o programa Análise Direta, diretamente dos estúdios de São Paulo, exibido no Brasil todo e mais 55 países. Hoje nós vamos tratar de um assunto que está presente na sociedade em qualquer parte do mundo: a intolerância, seja ela na política, na religião, nas torcidas organizadas, nas manifestações, enfim, no Brasil ou no exterior. Quem está aqui hoje é o sociólogo e historiador, pesquisador sobre o período entre guerras e os movimentos políticos espiritualistas, Davi Vega. Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Muito bem-vindo. Eu que agradeço. Davi, eu queria começar falando sobre o momento político, né, que a gente está passando aqui no Brasil, porque a gente pode dizer, né, que há uma intolerância muito grande, uma intolerância política. Quando a gente fala em intolerância, eu sempre vinha na minha cabeça outros tipos de intolerância, né? Intolerância religiosa, racial, enfim. Agora, a política aqui no Brasil fazia tempo que não existia, né? Eu acho que está tendo um resgate no Brasil, né, de períodos que já passamos, né, e que, afortunadamente, eu acredito que não tem mais uma possibilidade, a conjuntura do país atual e do mundo também, né, não permite, não cabe mais certos moldes, certos governos que nós tivemos, que nós podemos considerar governos autoritários, né. Com certeza a população brasileira hoje ela está bipolarizada, né, um lado que vem resgatando valores considerados o que a gente chama de filosofia política, de valores de um Estado menor, valores que um campo da direita geralmente cultua, e uma esquerda institucionalizada no Brasil, que já tem uma atuação muito grande até no meio acadêmico. Depois vou chegar para falar da intolerância no meio acadêmico também, que está se organizando ou formando essa oposição. Então a gente está vivendo num país onde a política está sendo vista como um binômio, né? Aqueles que vestem, por exemplo, verde e amarelo e os que vestem vermelho, né? Como se fôssemos cada um de um país, né? Isso. Como se não fosse todo mundo brasileiro. Parece que é o que eu sinto, pelo menos, assim, uma divisão muito grande, né? E essa polarização ela começou a acontecer já a partir das jornadas de junho de 2013, quando primeiramente quem tomou as ruas foi o movimento Passe Livre, que era um movimento que levantavam bandeiras consideradas bandeiras de esquerda, vamos dizer assim, né? Algumas até que negavam o Estado, anarquistas, que não se via desde 1905, com as greves operárias que teve aqui em São Paulo, enfim, e de 1917 também. Então teve um certo resgate, principalmente na juventude, né, que fez com que o jovem participasse, e eu acho bom que o jovem participe da política. Agora há meios e meios para se participar, né? Eu considero, por exemplo, que a intolerância ela é presente no discurso, tanto de um lado quanto do outro, mas a intolerância ela é também, principalmente, na questão das atitudes. Então você pode encontrar um sujeito até que tem um discurso totalizante, um discurso que defende as ideologias de destino manifesto, vamos dizer assim, ou utopias, mas na prática ele pode ser ter atitudes democráticas quanto atitudes autoritárias, né? Então nós estamos vivendo num período que uma parcela da população está se polarizando contra a outra, né? E algumas bandeiras, algumas barricadas sempre tiveram um movimento ao longo desses 30 anos, pelo menos, de dividir a sociedade entre nós e eles. Então, por exemplo, é como se um lado desse jogo político fosse abençoado pela verdade, por tudo aquilo que corresponde a uma luz, né? A um iluminismo, vamos dizer assim, e o outro lado está no obscurantismo. Essa atitude acontece tanto de um lado quanto do outro, tanto da direita, que julga a esquerda, qualquer social-democrata como comunista, qualquer social-democrata como defensor de Cuba ou de ditaduras latino-americanas, assim como uma esquerda que fala que qualquer direitista é fascista ou qualquer coisa assim. Então, essa é uma das maiores preocupações que eu tenho, porque o debate político ele tá se perdendo, né? A democracia ela é um sistema de pesos e contrapesos, com certeza. Mas eu até lembro de uma frase de um professor, né, que eu achei muito interessante, que eu li na internet, né, numa rede social, que ele postou lá e eu gostei bastante, que é assim:
nós lutamos por direitos, né? E sabendo que nós vivemos numa sociedade, principalmente aqui no Brasil, onde uma boa parte da população não tem os mesmos acessos que a outra que pelo menos o meio ou o topo da pirâmide, vamos dizer assim. Então tem pessoas de cidadania parcial, uns têm mais direitos individuais do que outros. A gente pode chegar lá para discutir isso, porque isso é uma forma de intolerância também. Agora, ele postou assim, ele falou: nós queremos uma sociedade emancipada ou uma sociedade da vingança? A gente quer emancipar setores que lutam por direitos e inclusão, ou a gente quer pegar a bandeira dessas pessoas e substituir pela ordem atual e agir da mesma forma, né? Então, eu acho que essa tomada de consciência, que tanto um lado quanto o outro deveria estimular, que o meio acadêmico principalmente deveria estimular entre as pessoas que fazem parte dele, e os formadores de opinião, e os futuros jovens que serão políticos, professores, enfim, e que eu percebo que muitas vezes, por conta de militâncias ou por conta de ideologias políticas, eles acirram o conflito. A democracia é conflito, com certeza, mas o conflito ele tem que ter uma margem de respeitabilidade. Você tem que enxergar a humanidade no outro. Não adianta você ver o outro como um monstro, como um déspota, e você querer eliminar e até mesmo controlar o que ele pensa, não deixar ele falar, não deixar ele se manifestar. O outro tem que ser visto como um opositor, claro. Mas até na guerra você tem convenções de tratados. Você tem a Convenção de Genebra, você tem a Convenção de Viena. Até numa guerra você tem regras. E eu tenho percebido que, infelizmente, no Brasil atual, nós estamos perdendo um pouco dessas regras, do convívio. Poxa, você tem que escutar o outro lado. Se você quiser elaborar o seu senso crítico, você tem que escutar e saber o que aquele outro lado defende. Para você, em cima disso, moldar, inclusive até desarmar ou questionar esse lado e desarmar os argumentos dele. E sem extremismos, né? Sem extremismos. E as pessoas não estão ouvindo. Elas estão sendo intolerantes sem ouvir o outro lado. E isso eu acho que nem nos anos 30, né, durante as sociedades de massa, né, do comunismo, do fascismo, do nazismo, que eram intolerantes também, mas você tinha uma gama de intelectuais que procuravam escutar o outro lado. A gente está tendo... Tá revivendo uma intolerância que talvez, por ser em uma outra época, uma época pós-moderna, né, ela acaba tendo um peso maior e uma atenção maior, porque a sociedade mudou, né, e a sociedade não só brasileira, como a sociedade liberal, né, a sociedade ocidental, ela mudou, principalmente de 30 anos para cá. E esses atos de intolerância, eu acho que eles repercutem e tem uma aparição maior por conta da gente levantar bandeiras humanistas, levantar bandeiras do convívio social, bandeiras da igualdade social, mas na prática a gente não faz isso. Você acha que na época da ditadura a gente teve um período parecido com o que está acontecendo agora, de intolerância política? Com certeza, né? Na época da ditadura, eu considero que a democracia brasileira ela foi golpeada tanto à direita quanto à esquerda, né? Eu acho que na época da ditadura, assim como hoje teve uma grande polarização da sociedade, claro que teve, né? Mas também é ingenuidade a gente achar que alguns movimentos lutavam por democracia, assim como erroneamente muitas vezes em alguns meios são promovidos hoje em dia. Eu acho que o MDB, a OAB, os direitos, a sociedade civil, as diretas já, esses movimentos foram movimentos democráticos. Agora você pegar partidos que tinham uma sede em Moscou, por exemplo, na União Soviética, que queriam desestabilizar a ordem, e ao mesmo tempo uma direita que sempre foi árbitro no Brasil, né? Os militares sempre foram árbitros no Brasil. O primeiro golpe militar que teve no Brasil foi a nossa República, a gente não pode esquecer disso. Então, seja no movimento de 30, seja no Estado Novo, seja em 64, os militares também sempre deixaram alguns partidos na ilegalidade. Então, por exemplo, e até hoje você tem a denominação, por exemplo, comunista, ela se tornou em muitos meios, em muitos ambientes, uma denominação pejorativa.
E eu acho isso um grande radicalismo. Assim como você chamar alguém de fascista, também se tornou um termo pejorativo. E aqui no Brasil, o que eu percebo agora é que, assim, agora que o presidente interino tomou posse, tá lá tudo, parece que os ânimos deram uma acalmada um pouquinho nas discussões, né? Mas na época que a presidente Dilma ainda estava no poder, o que eu percebia era uma intolerância a ponto de, se você falar, não, ó, eu sou contra esse governo é corrupto, esse governo roubou, não sei o que lá, a pessoa te chama de fascista. Assim, e não é isso. Assim. Né? E nem eu sou de direita e nem de esquerda, eu sou contra a corrupção. Ah, sim, com certeza. Eu acho que o radicalismo ele não é algo totalizante apenas de um lado. Ele está presente nos dois lados. E tanto um lado que levantava uma bandeira verde e amarela, que ofendia o outro lado de comunista, de vagabundo ou qualquer coisa assim, tanto quanto as bandeiras vermelhas, né, ou aqueles que estavam atrelados a sindicatos ou movimentos sociais, que diziam que o outro lado estava querendo um golpe, por exemplo. Eu acho que dá margem, claro, em política, nas humanas, tudo é subjetivo, tudo dá margem a diversas interpretações. Mas eu acho que existem algumas que elas são elaboradas ou constituídas de uma forma proposital, né? Então, por exemplo, eu tenho plena certeza, né? É difícil a gente falar assim, mas eu estou convencido, melhor dizendo, né, que uma boa parte dessas pessoas que chamam o outro de comunista, por exemplo, nunca leram o Capital, não tem noção do que é mais-valia, não conhecem Marx. Assim como as pessoas que estão do lado das bandeiras vermelhas chamam o outro de fascista, não sabem que o fascismo foi um movimento coletivista, um movimento de massas, não tem nada a ver com o liberalismo. O liberalismo era combatido pelos fascistas, inclusive pelas ditaduras fascistas. Então, você chamar um liberal de fascista, também você está sendo deturpado. Eu acho que aquilo que eu volto a dizer, esses termos se tornaram pejorativos por conta de setores de militantes ideólogos, tanto de um lado quanto do outro, que querem acirrar o conflito e acabam generalizando e rotulando todo um lado e outro. Quando uma pessoa faz isso porque ela não tem muita informação, ou ela é parcialmente politizada, eu até entendo. O que eu não consigo entender é como acadêmicos, pessoas que sabem disso, pessoas que sabem do regime fascista, pessoas que conhecem o regime comunista, pessoas que sabem que liberalismo ou conservadorismo não necessariamente, dependendo do caso, né, vai por uma bandeira ou vai por outra, eles utilizam isso como bandeira, como um jeito de agregar mais militantes ou e principalmente jovens que têm o coração um coração que vive nos extremos, coração né? Guerreiro. Coração guerreiro. Os jovens são sempre assim, né? E usam isso como massa de manobra, né? Usam esse discurso para realmente incitar um conflito que, claro, como volto a dizer, na democracia é importante o conflito, mas não dessa forma. Não você incitar o outro, jogar pedra no outro, né? Não com radicalismo. Não com radicalismo. E com violência, né? Que é o que tem acontecido ultimamente, né? A gente vai para o intervalo, mas rapidinho a gente volta e vamos falar um pouco mais sobre intolerância. Não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Estou conversando hoje com o Davi Vega, que é sociólogo, historiador, pesquisador sobre o período entre guerras e os movimentos políticos espiritualistas. Sim. Você fez um estudo grande aí sobre intolerância, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre esse seu estudo. Com certeza. Bom, como todo jovem, né? Eu, na minha adolescência, participei de alguns movimentos, não necessariamente como militante ou como uma pessoa, o que eles chamam de bucha de canhão, né? Que são pessoas que reproduzem o discurso de um lado ou de outro a fim de fortalecer esse lado, né? Eu participei, eu acho que talvez já com uma veia de pesquisador, que na época, de certa maneira, foi o começo que eu já tinha, né? E conheci alguns grupos intolerantes, que são considerados intolerantes. Eu não vou
dizer que todos atrelados a esses grupos são intolerantes, mas eles são considerados na mídia, principalmente, né, como são divulgados grupos assim, que não veem na sociedade da paz algo positivo. Eles acreditam que a sociedade da paz é uma sociedade artificial, então são beligerantes, são bélicos, né? Eles acreditam no estado de guerra de todos contra todos, assim como o Hobbes falava, né? Um estado onde você tem uma guerra permanente de todos contra todos, né? E conheci alguns movimentos, culturas, né? E movimentos atrelados a essas culturas, que são dos punks e dos skins, né? E pude conhecer um pouco mais do lado nacionalista, do lado anarquista também, que é um movimento muito pequeno, que tenta, de certa forma, aparecer e sobreviver no Brasil atual, porque ao longo da história o anarquismo ele foi praticamente aniquilado do Brasil, né? Vide o Estado Novo, a própria ditadura, enfim. E eu conheci jovens que estavam atrelados a esses movimentos, me rendeu um livro, escrevi um livro sobre esses movimentos, que chama Cadarços Brancos. E o que eu pude perceber é que algumas pessoas atreladas a esses movimentos agem de forma intolerante, já uma outra parcela não. Mas os discursos, eles são discursos, sim, sempre promovendo o embate, o combate, né? Eles se consideram guerreiros. Principalmente os skinheads, né? Pelo que eu saiba, assim, eu não conheço a fundo nenhum dos dois grupos, mas os skinheads a gente ouve dizer muito, né? Em relação a intolerância de preferências sexuais. Com certeza. Os skinheads batem nos homossexuais. Uma parcela do movimento skinhead, vamos dizer assim, porque são vários subgrupos dentro dessa cultura. Uma parcela que eu diria que é aquela nacionalista extrema, né, xenófoba, ela é homofóbica. Existem os neonazistas, os considerados nacional-socialistas, que querem reviver um regime como o nazismo no Brasil, né? Uma coisa muito contraditória. Então a gente percebe que tem, sim, parcelas desse movimento que vão para ideologias e para discursos que são, de uma forma totalizante, são totalitários, né? Mas você encontra também uma parcela do movimento que luta por democracia, que preza por liberdade. Tem os Sharps, por exemplo, que são os skinheads contra o preconceito racial. Eles levantam bandeiras de igualdade. Enfim, eu acho que ao longo do tempo esse termo foi se transformando e ele acabou abrigando diferentes óticas, né? Diferentes vertentes, né? Ou diferentes perspectivas, né? Mas até como você tocou no assunto do histórico da intolerância, né? Eu acho que a gente pode dividir, pelo menos, eu acho que é o que esses dois grandes grupos, vamos dizer assim, né? Ou os movimentos atrelados a esses dois grandes polos, eles defendem, né? É que um lado tende a ver como se houvesse uma moral universal, né? Tem até um autor que chama Ashley Cooper, que ele lançou um termo chamado senso moral, né? Como se fosse um senso comum, mas é o senso moral. E isso seria universalizante, como se todos os povos tivessem uma moral inerte a eles. Isso vai muito de encontro com o Rousseau falava do bom selvagem, que os homens nascem bons, mas a sociedade os torna maus, a civilização os torna maus, ou o Estado os torna maus, né? Eu, particularmente, não acredito nessa ideia. Eu acho que nós somos muito mais predadores do que qualquer outra coisa, né? E tem um outro lado que vê isso como uma falácia, né? Mas um dos autores que mais trabalhou o caso da intolerância, e foi interessante, foi uma das primeiras campanhas públicas que deu muito certo na história, foi aquele filósofo chamado Voltaire, no século XVIII. Ele analisou o caso de Jean Calas, e era um francês que foi acusado de ter matado o próprio filho. Porque ele era católico e ele queria que o filho fosse católico, mas o filho dele queria ser protestante, queria seguir no protestantismo. Então o que aconteceu? Ele foi acusado de ter matado o próprio filho. Mas o Voltaire abraçou a causa e com isso ele provou, inclusive, a inocência, que o filho tinha se suicidado e não tinha sido assassinado. Então o que acontece? Nesse tratado sobre a intolerância do Voltaire, ele lança um histórico da intolerância, desde o Império Romano, que chamava os povos conquistados de bárbaros, ou as outras óticas e perspectivas de bárbaras, né? Tinha aquela noção, eu sou civilizado e você é bárbaro. Ou o Antigo Testamento, né?
que é o Antigo Testamento, que dava um poder total a um povo eleito, vamos dizer assim, e ele tinha direito de escravizar, ele tinha direito de ter a soberania sobre os outros povos, porque ele era escolhido por Deus. Então tem uma série de intolerâncias que ele compõe, e ele estuda a fundo, Voltaire, né, e compõe esse tratado sobre a intolerância, que eu acho que deveria ser lido ou deveria ser trabalhado em muitos meios acadêmicos hoje, porque a gente estuda as sociedades de massa, estuda o nazifascismo, o comunismo, enfim, mas a gente não entra nessa questão necessariamente da ausência de pensamento, né, ou da naturalização da barbárie, né, a banalidade do mal, né, e isso é uma coisa que sempre foi naturalizada em muitas sociedades, né, e a gente tem visto um dado interessante, Patrícia, é assim, na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, 10% das pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial eram civis. Na Segunda Guerra Mundial, 50% eram civis. Nas guerras que aconteceram ao longo da Guerra Fria, né, do combate da polarização entre Estados Unidos e União Soviética, o Vietnã, 80% eram civis. Já nas guerras mais pós-modernas agora, a gente tem praticamente quase a totalidade de mortes de civis. Ou seja, a guerra na Síria, a gente pode dar esse exemplo. A guerra na Síria, por exemplo, a maior parte das baixas que se tem são de civis. Civis, inclusive então, hospitais, né? Hospitais. A gente viu aí um hospital que foi bombardeado, é um absurdo isso. Ou seja, nós nos tornamos mais covardes, né? Eu acho que nós crescemos e abraçamos causas de direitos humanos, abraçamos causas de igualdade, abraçamos diversas causas e temos um discurso forte hoje em dia, assim, mas parece que de certa forma, em alguns campos ou em alguns lugares, nós nos tornamos, ou na própria atividade bélica, na própria guerra, nós nos tornamos mais covardes, né? Não são mais soldados que morrem, são os civis. E a guerra moderna trouxe isso, né? Então, o que está acontecendo, né? Isso é uma coisa que tem que se perguntar. E eu acho que tudo isso compõe a gama de intolerância, assim, né? Eu acho que é uma coisa que vale a gente lembrar, né? Parece que a intolerância, então, desde o princípio da humanidade, ela já existia. Ah, com certeza. A gente tem, por exemplo, para aqueles que acreditam, né, na evolução do homem, né, que acreditam na teoria da evolução, né, e não da teoria criacionista, nós temos, por exemplo, o caso da última vertente dos homos, né, que são os homo sapiens. Eles destruíram o homem de Neandertal. Eles viveram junto com o homem de Neandertal, mas nós, que somos homo sapiens, diz, né, a história, uma parte de uma teoria que é muito cultivada, que nós dizimamos o homem de Neandertal, nós dizimamos o homem de Cro-Magnon. Então, por exemplo, até mesmo na evolução do homem, você já percebe que uma ramificação dos hominídeos, né? Uma ramificação de hominídeo destruía outra ramificação de hominídeo, e você percebe que entre os homo sapiens também você tinha uma terra que tinha um pouco mais de fertilidade para ser cultivada, e aí um grupo detinha aquela terra e um outro grupo ia lá para bater ou matar aquele grupo e tomar posse da terra ou da caça. Ou seja, aquilo que eu falo, o bom selvagem, eu acredito que é muito difícil eu acho que tem sim, nós nascemos bons, claro que sim, mas eu acho que isso tem que ser estimulado. Da mesma forma que nós temos uma parte da nossa Constituição altruísta, né? Nós somos altruístas, porque senão não estaríamos aqui, né? Precisamos viver em sociedades, embora o individualismo seja muito forte hoje. Esse altruísmo também, em contrapartida, bate de frente com um egoísmo, com um individualismo muito forte que sempre foi presente entre os homens, a começar por aqueles que detinham o poder e não querem largar o osso, né? Os reis, o absolutismo, né? Olha o que era o absolutismo ao longo da história, né? Tinham casamentos entre uma tribo, a filha do chefe de uma tribo com o filho do chefe da outra, para poder manter o poder e eles não perderem a gama de direitos ou a gama de acesso aos alimentos, ao conforto, a uma série. Ou seja, nós sempre fomos divididos em classes, sempre.
E essa divisão em classes, ela gera uma intolerância tanto do favorecido em relação ao desfavorecido e do desfavorecido em relação ao favorecido. E é uma coisa que... complicado isso, né? É muito difícil, os homens, o ser humano é muito difícil. É complicado, né? Demais. E não deveria ser tanto, né? Não deveria ser. Porque, como você mesmo estava falando sobre o seu estudo, nós nascemos bons, né? Quem que escreveu? Foi o Voltaire, você falou? Não, o Rousseau. O Rousseau, ele é partidário da ideia do bom selvagem, que nós nascemos bons e a sociedade nos corrompe, né? Então, aí, realmente, assim, nós nascemos bons. Um bebê é bom. De certa forma, sim. De certa forma, sim. E aí, com o tempo, alguns certos valores, né, individualistas vão tomando conta da cabeça das pessoas, né? Com certeza, né? A forma que nós somos constituídos, muitas vezes, ela obriga com que a gente... eu acho que está ligado também ao instinto de preservação, né? Mas o instinto de preservação faz com que nós enxerguemos, vamos supor, a própria família, como semelhante... E a família do outro, muitas vezes, não como um semelhante, como uma oposição, como uma coisa contrária. Então, eu acho que o egoísmo não necessariamente, ou o individualismo não necessariamente é em relação a uma pessoa só, mas eu acho que há uma gama ou um grupo de pessoas que você consegue reconhecer como semelhante. Esse é um dos maiores problemas da intolerância, é você não enxergar no outro a humanidade do outro. É como se o outro não fosse uma pessoa para você, ele não existisse, você não reconhece ele. Nossa, é bom refletir sobre isso, né? Pensar sobre isso. Ah, com certeza. Se a gente fizesse um pouco desse exercício, eu acho que no debate acadêmico, no debate político, no embate nas ruas, seria muito diferente as coisas, né? Assim como você tem países que têm níveis de civilidade maiores do que outros, né? Por exemplo, se você pegar os países da Escandinávia, você tem, lógico, é outra realidade, os países são menores. A gente não vamos discutir os fatores que levam a isso, mas são países que têm uma civilidade maior do que você pegar, por exemplo, países das ditaduras africanas, vamos supor assim, que vivem com guerras civis e tal, ou países do Oriente Médio que estão em constantes guerras. Existem países mais, não digo civilizados, eu não gosto dessa palavra, mas com um nível de civilidade e de direitos que são mais concedidos e são mais fortalecidos do que outros, né? É engraçado isso, né? É engraçado. Eu gostaria de entender o porquê, que realmente existe mesmo. Inclusive países onde existe uma igualdade maior entre as pessoas, né? Todos são cidadãos, todos se respeitam, né? Todos respeitam as leis. A gente estava vendo outro dia uma notícia de um político japonês, né, Fabi? Que foi acusado de corrupção e com vergonha, ele foi só acusado, não houve provas, né? E com vergonha ele renunciou. E olha que diferença disso daqui do Brasil, né? Isso. Eu vou fazer uma pausa de novo, mas é rapidinho, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí, que a gente volta já já falando sobre intolerância. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje estamos falando sobre intolerância e o meu convidado de hoje é o Davi Vega, que é sociólogo, historiador, pesquisador, especializado, né, no tema intolerância, né? Você estava falando no primeiro bloco sobre intolerância no meio acadêmico, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Está acontecendo uma intolerância muito grande? Assim, eu digo até um pouco por aquilo que eu pude observar na minha época de faculdade, né? E alguns relatos que colegas e outros amigos me contavam, né? Eu acho que tem toda organização, toda instituição, ela tem um discurso imperante. Se você pegar, por exemplo, uma escola papal, é lógico que ela vai ter um discurso católico. Se você pegar uma escola de pastores, vai ter um discurso protestante, enfim. Só que isso é perfeitamente normal, não estou falando que não deva existir isso. Só que instituições do saber que se apresentam como democráticas, como escolas livres, vamos dizer assim, eu acho que muitas vezes elas deveriam prezar por essa medida de pesos e contrapesos, vamos dizer assim. E eu percebo que às vezes você tem um discurso imperante também. Então é como se você não pudesse ter uma oposição àquele discurso.
Tem um filósofo brasileiro chamado Mário Ferreira dos Santos, que ele foi praticamente execrado da Academia Brasileira de Letras, né? da Academia Brasileira, né? Porque ele não é um materialista histórico em determinados casos, enfim, ele é mal visto porque ele acha que não tem que ter uma separação entre ciência e religião, ele acha que a separação entre ciência e religião gera um conflito e um conflito desnecessário. Não estou dizendo que sou partidário das ideias dele, mas eu acho que você não tem que deixar de reconhecer, por exemplo, um acadêmico ou um intelectual por ele compactuar de uma ideia ou de outra. Senão você vai estar fazendo a mesma coisa que os governos arbitrários ou os golpes de Estado ao longo da história do Brasil fizeram, por exemplo, com a esquerda, né? Os comunistas sempre foram da ilegalidade, né? Foram considerados ilegais em 37 no Estado Novo, foram considerados ilegais depois de um período democrático, ficaram pouco tempo participaram da primeira eleição, né? Onde tinha os 2 brigadeiros em 45, mas depois o Dutra voltou a deixar o Partido Comunista na ilegalidade. Enfim, e o que eu tenho percebido é que esses que por muito tempo ficaram na ilegalidade querem tornar alguns movimentos contrários na ilegalidade também. É isso que me espanta muito. Então, por que? Espanta demais. Por que isso? Por que você, você que sofreu na carne, Exatamente. Você que sabe o que é ser considerado ilegal, não ter direito à manifestação, não ter direito à expressão de suas ideias, você quer fazer isso com o outro lado também. E em muitas universidades, isso é um problema. Porque historicamente falando, o Golbery, na época mais ou menos no final do regime militar brasileiro, ele tinha uma ideia que era uma ideia chamada de panela de pressão, né? Se a gente cercar muito e privar de direitos e massacrar muito a oposição, que no caso na época eram os que eles consideravam subversivos, os comunistas, enfim, a gente vai perigoso ter uma guerra civil, perigoso isso explodir, assim como uma panela de pressão. Então vamos soltar um pouquinho, né? Deixar eles se manifestarem de certa forma, vamos dar um espaço para eles, e igual aquele vapor que sai da panela de pressão, vamos deixar eles terem um pouquinho de atuação para a gente não causar uma convulsão social. O que aconteceu? Eles se ocuparam e se alastraram no meio, principalmente no meio acadêmico, porque eles são partidários também de uma ideia que é a ideia da hegemonia, que é uma ideia do Gramsci, por exemplo, né? Então você tem que ter um discurso hegemônico e praticamente não deixar ter nenhuma oposição. Eu não estou falando que todos os acadêmicos, todos os professores fazem isso, não é generalização. Mas eu acho que no meio acadêmico hoje, assim como em outros lugares onde se promove a cultura, tem um lado que está sendo desfavorecido e que agora modestamente tem aparecido, que seria mais ou menos o lado dos liberais, né? Ou os liberais conservadores, vamos dizer assim. Mas mesmo assim ainda muito pequeno e embora depois que o Muro de Berlim caiu, né? E disseram que o capitalismo foi vitorioso, no campo econômico ele pode ter saído vitorioso, mas no campo artístico, no campo acadêmico e no campo intelectual, com certeza foi a oposição a ele que saiu vitoriosa, né? É verdade, é verdade. A gente vê agora, hoje, né, os artistas brasileiros defendendo a ideia de que houve um golpe aqui com certeza. No Brasil, né? Então, a gente vê aí no meio artístico muito mais gente da esquerda do que da direita. E eu acho uma besteira isso, porque eu acho que hoje não tem muito mais espaço para ser totalmente esquerda, totalmente direita, esses dois extremos aí, né? Com certeza. Até voltando à metáfora do Muro de Berlim, depois que o muro caiu, é muito difícil, tanto esquerda como direita, elas se fundiram. Você tem, por exemplo, partidos sociais-democratas que eles têm medidas socialistas, né, medidas de um estado de bem-estar social, que são medidas historicamente fabianas, medidas de esquerda, e você tem partidos de direita que precisam também de medidas de esquerda, assim como partidos de esquerda que precisam se aliar ao liberalismo, ao capitalismo. Hoje, essa separação, ela fica muito difícil, só que ainda nós vivemos numa sociedade bipolarizada, onde se tenta separar isso, e você pode identificar talvez a esquerda ou a direita por uma cor, mas se você vê na prática, às vezes elas não têm muita diferença. Então eu acho que esse fica cada vez mais difícil a gente tentar separar entre nós e eles
numa sociedade e num mundo que se torna mais dinâmico e mais universalista, né? Concordo com você. Existe algum lado bom da intolerância? Existe algum até que ponto que ela pode ser positiva? Olha, eu acho que ela é utilizada principalmente em governos bélicos, né? Governos que precisam fortalecer um exército, governos imperialistas, governos expansionistas, né? Ela é necessária, ela foi necessária ao longo da história. Você precisava ter uma juventude imbuída de um sentimento extremamente nacionalista, ou imbuída de um sentimento extremamente intolerante numa Alemanha nazista, ou uma juventude comunista, stalinista. Enfim, a intolerância ela foi usada em governos, principalmente em regimes totalitários, como um meio de fortalecer esses regimes, né? E eles não tinham o discurso da tolerância, não tinham o discurso da democracia. Eles acreditavam que a democracia era para os fracos, ou pelo menos alguns diziam que democracia só seria possível depois de arrumar ou deixar a sociedade pronta para que ela estivesse, para que pudesse cultivar a democracia. Então eles tinham a pretensão de que a democracia seria apenas depois de você conseguir um destino manifesto daquela população. Então, eu acho que ela foi utilizada e ela ainda é utilizada por militantes, tanto de um lado quanto de outro, infelizmente, né? Mas eu acho que nós vivemos em tempos que vai ser difícil a gente rever aqueles horrores que a gente assiste impassível diante de um televisor. Mas, enfim, eu acho que a intolerância é mais em casos pessoais do que em casos coletivos hoje. Né? No passado ela poderia ter sido mais em casos coletivos, assim como o Ortega y Gasset falava no Rebelião das Massas, né? Hoje são pequenos grupos, né? Mas são pequenos grupos tão insignificantes que eles seriam mais considerados como casos individuais, né? Não é mais aquele sentimento de massa. É muito difícil até por conta do mundo virtual, da internet e de uma tomada de consciência que nós temos hoje. Que bom que nós temos, né? Que a gente evita repetir os horrores que ao longo da história... que aconteceram no passado, né? Aconteceram. Muitos horrores mesmo. E acho que a sociedade está caminhando, né? Eu queria saber se você concorda comigo, que a sociedade está caminhando para não haver mais, ou haver cada vez menos intolerância. Você concorda? Tem um esforço muito... Embora eu acho que a gente está sendo mais covarde nas guerras, a gente está tendo uma tecnologia sendo usada a favor da beligerância, da guerra, enfim, de uma série de coisas, eu acho que tem um movimento muito forte que já é inerte ao ser humano, né? Ele foi trabalhado ao longo do tempo, que ele acabou se enraizando em diversas sociedades, que a gente tende a evitar o conflito, né? Pelo menos no mundo ocidental, né? Pelo menos no mundo ocidental eu vejo isso. Eu vejo que nós tentamos evitar o conflito. Tem brigas por conta de bebida, em bar, na rua e tal, mas vai ser muito difícil você ver, talvez, eu espero, né, que seja difícil, pra gente rever aquelas cenas de multidões de pessoas uniformizadas pensando igual. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito difícil. Tomara, embora alguns partidos e alguns movimentos queiram, né? Mas eu acho que vai ser muito difícil. Mas tomara que seja difícil mesmo, né? Para não acontecer massacres que aconteceram aí na nossa história. Que você não vê o judeu como um humano, você não vê um negro como humano, o cigano como humano, o homossexual como humano. Você tira a humanidade daqueles que pensam politicamente diferente de você. Quantas pessoas não foram levadas a clínicas psiquiátricas e tidas como doentes mentais só porque discordavam do governo, tanto na União Soviética quanto numa Alemanha nazista, enfim. Eu espero que essas coisas não voltem a acontecer, embora, eu voltando a dizer aqui, né, infelizmente, algumas pessoas inconscientes ou algumas conscientemente promovam isso. Vamos esperar mesmo que o mundo caminhe aí pro lado do bem, pro melhor lado. Assim esperamos, né? Adorei a entrevista, muito obrigada pela presença. Já está convidado a voltar para a gente falar mais, porque desse tema
Ah, com certeza, seria um prazer. A gente pode né? conversar aí horas, Eu né? agradeço muito a oportunidade. Tá convidadíssimo, tá? Obrigado, viu? Quer passar suas redes sociais pro pessoal que está em casa? Tiver alguma dúvida, quiser te perguntar alguma coisa? Com certeza, né? Se quiserem adquirir o livro do Cadarços Brancos, né? E também conversar comigo, fazer qualquer pergunta, eu tô aberto. Eu tenho uma fanpage no Facebook chamada Davi Vega, né? Tem o meu site que é www.davi.vega.com.br. Ali eu tenho crônicas, eu escrevo sobre outros assuntos também, não falo só sobre intolerância, enfim. E fique à vontade, meu e-mail é dvega10@hotmail.com e seria um prazer atender a demanda de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, viu? E eu agradeço você que está em casa também. Não se esqueça, entre no facebook.com/programa Análise Direta e lá você pode assistir essa edição de novo, você pode assistir outras edições do programa e também nos mandar sugestões. Um beijo e até a próxima. Tchau.